Olá, você acompanha agora os principais destaques internacionais dos últimos dias. O Hit Notícias Mundo está no ar. E eu abro essa edição falando sobre o surgimento no Reino Unido de uma nova cepa do coronavírus que gerou uma forte preocupação na Europa e várias nações proibiram a entrada de cidadãos britânicos que temem ficar sem suprimentos. Apresentada como mais contagiosa do que as outras, nada parece indicar que a cepa provoque formas mais graves da doença ou que seja resistente às vacinas. Os vírus são seres vivos dotados de material genético, que pode estar sujeito a mutações. Em geral, isso não costuma ter consequências. Mas as mutações também podem dar ao vírus uma vantagem ou desvantagem para a sua sobrevivência. A nova cepa que levou o governo britânico a soar o alarme carrega uma mutação chamada N501Y, na proteína spike do coronavírus. Por meio dela, o vírus se prende às células humanas para penetrá-las. De acordo com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson, esta cepa pode ser até 70% mais contagiosa. O Reino Unido enfrenta nas últimas semanas um aumento rápido do número de casos de Covid-19 no sudeste da Inglaterra. E as análises mostram que grande parte desses casos pertenciam à nova mutação. As informações são do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. É difícil afirmar se a nova cepa nasceu no Reino Unido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram detectadas formas parecidas em vários países, como Austrália, Dinamarca, Holanda e África do Sul. Até o momento, os cientistas acham pouco provável que esta nova cepa seja resistente às vacinas atuais contra a Covid-19. A OMS garantiu que a variante não está fora de controle. E o laboratório alemão BioNTech, que desenvolveu com a Pfizer a primeira vacina aprovada no Ocidente contra a Covid-19, pode fornecer uma vacina adaptada à nova cepa do vírus registrada no Reino Unido. O anúncio foi feito em uma entrevista coletiva, um dia depois da aprovação da vacina na União Europeia. Esta variante é um pouco diferente, tem 9 mutações, não apenas uma, e não sabemos no momento se nossa vacina também é capaz de oferecer proteção contra a nova variante. Mas cientificamente é altamente provável que a resposta imunológica desta vacina possa lidar com a nova variante do vírus. Also can deal with the new virus variants. Sain apresentou razões para seu otimismo. A vacina desenvolvida em parceria com a Pfizer contém mais de 1.000 aminoácidos e apenas 9 deles sofreram mutação, o que significa que 99% da proteína é sempre a mesma. Segundo o cientista, a BioNTech pretende publicar as conclusões de estudos realizados com esta variante do vírus dentro de 2 semanas. A detecção da mutação no Reino Unido provocou pânico no mundo e perguntas sobre a eficácia das vacinas. E o responsável pelas situações de emergência da Organização Mundial da Saúde, Michael Ryan, afirmou que a nova variante do coronavírus não está fora de controle. Mesmo que o vírus tenha se tornado um pouco mais eficiente na propagação, ele pode ser parado. O vírus já teve uma taxa de reprodução muito maior em diferentes momentos da pandemia e nós o controlamos. Portanto, essa situação não está, nesse sentido, fora de controle, mas não pode ser deixada por sua própria conta. A nova cepa que levou o governo britânico a soar o alarme carrega uma mutação chamada N501Y na proteína spike do coronavírus. Por meio dela, o vírus se prende às células humanas para penetrá-las. De acordo com o governo britânico, esta cepa pode ser até 70% mais contagiosa. É difícil afirmar se a nova variação nasceu no Reino Unido. Segundo a Organização Mundial da Saúde, foram detectadas formas parecidas em vários países, como Austrália, Dinamarca, Holanda e África do Sul.
E olha só que alarmante, pelo menos 1/5 da população mundial pode não ter acesso a uma vacina contra a Covid-19 até 2022. É o que mostra um estudo que destaca que os países ricos já reservaram mais da metade das doses, a princípio, disponíveis para o ano que vem. A corrida para disponibilizar a vacina para frear a pandemia, que matou mais de 1.600.000 pessoas no mundo, levou os países ricos a assegurar quantidades suficientes para as suas populações, assinando contratos com vários fabricantes. Desta forma, as nações ricas, que representam apenas 14% da população mundial, reservaram mais da metade das doses de vacinas com produção prevista para o próximo ano. E o risco é que os países pobres fiquem para trás. As vacinas não devem ser suficientes, mesmo que os fabricantes atinjam o nível máximo de produção. Com base na análise de dados publicados, os autores do estudo, publicado pela revista médica BJM, descobriram que até meados de novembro as reservas totalizavam 7,48 bilhões de doses, o equivalente a 3,76 bilhões de vacinas, pois a maioria exige 2 injeções. Já a produção total prevista para 2021 é de menos de 6 bilhões de vacinas. E uma equipe da Organização Mundial da Saúde vai viajar a Wuhan para investigar a origem do vírus que provocou a pandemia de Covid-19. O encarregado de situações de emergência sanitária da OMS, Michael Ryan, disse que a equipe não vai ser supervisionada pelas autoridades chinesas. A equipe vai visitar Wuhan, esse é o propósito da missão. A equipe vai passar por Pequim como é parte necessária de qualquer missão que seja considerada uma abordagem conjunta. Vamos mostrar boa cortesia aos nossos colegas na China ao fazer isso, mas o propósito da missão é ir ao ponto central em que os casos humanos foram detectados, e esperamos fazer isso. In doing that, but the purpose of the mission is to go to the original point at which human cases were detected, and that we fully expect to do that. Ryan explicou ainda que não há uma data prevista para a viagem, embora tenha dito que a expectativa é que ocorra na primeira semana de janeiro. De modo geral, os cientistas acreditam que o hospedeiro original do vírus seja um morcego, mas não se sabe ainda qual animal intermediário fez com que os humanos se infectassem. Os Estados Unidos acusam publicamente Pequim de esconder dados e a OMS de ser condescendente demais com as autoridades chinesas. E mudando de assunto, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que vai pedir ao Congresso que aprove outro plano de ajuda econômica após assumir o cargo em janeiro. O democrata cumprimentou os legisladores por terem alcançado um compromisso bipartidário longamente aguardado. O Congresso fez seu trabalho esta semana. Posso e devo pedir-lhes que o façam de novo no próximo ano. Biden falou um dia depois de os legisladores aprovarem um pacote de ajuda de 900 bilhões de dólares que vai impulsionar milhões de americanos e empresas afetadas pela pandemia. Como eu disse o tempo todo, este projeto de lei é apenas um primeiro passo, um adiantamento no enfrentamento da crise, ou das crises que estamos vivendo. Temos muito mais trabalho a fazer. O presidente eleito comentou seus planos para o início da gestão, especialmente no combate ao coronavírus. Entre eles, a necessidade de mais recursos para a distribuição de vacinas, testes para a reabertura das escolas e apoio a todos, desde bombeiros e policiais até enfermeiros. 4 eleições em menos de 2 anos. Este é o provável cenário em Israel, que vive mais uma crise política entre os 2 principais líderes políticos, Benjamin Netanyahu e Benny Gantz. As divergências sobre o orçamento provocaram um duro golpe na frágil coalizão de governo formada em março entre o premier Benjamin Netanyahu e o antigo rival Benny Gantz. Depois de 3 legislativos sem um governo, Netanyahu e Gantz, os 2 principais líderes políticos, decidiram formar uma coalizão de unidade e urgência para enfrentar a pandemia. O acordo, que encerrou a crise política de maior duração na história do país, incluía um rodízio no cargo de primeiro-ministro e estipulava um orçamento único para 2 anos.
O partido de Netanyahu, o Likud, propôs a votação de 2 orçamentos diferentes, o que foi recusado pelo azul e branco de Gantz, o que gerou uma crise no governo. Analistas acreditam que a crise do orçamento foi a maneira que Netanyahu encontrou para provocar novas eleições e evitar ceder o poder a Gantz em novembro de 2021. A estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos para o terceiro trimestre foi revisada com uma leve alta a 33,4%. O anúncio foi feito pelo Departamento do Comércio americano. Esta é a estimativa final do departamento, que havia anunciado antes um crescimento de 33,1%. Os analistas contavam com um crescimento do PIB sem mudanças em relação à estimativa publicada anteriormente. O crescimento histórico registrado no terceiro trimestre chega após uma contração também histórica no segundo, de menos 31,4%, provocada pelas medidas adotadas para combater a pandemia de Covid-19. A atividade econômica ficou paralisada por meses. Os países não usam o mesmo modelo de cálculo para o PIB, o que complica as comparações internacionais. Os Estados Unidos se concentram no crescimento em ritmo anual do PIB, que é comparado com o trimestre anterior e depois projeta a evolução ao longo de todo o ano. Comparado com o terceiro trimestre do ano passado, o PIB diminuiu 2,8%, o que demonstra que a economia americana está longe de ter se recuperado do trauma provocado pela pandemia. Diante do aumento dos casos de coronavírus e da desaceleração da retomada desde o outono, o Congresso aprovou um novo pacote de auxílios de aproximadamente 900 bilhões de dólares. E o pacote de apoio à economia aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos vai garantir a recontratação de trabalhadores de companhias aéreas que foram colocados em desemprego técnico. O plano inclui 15 bilhões para o setor de aviação e exige ainda a regularização de salários e manutenção das equipes até 31 de março de 2021. As companhias aéreas americanas United Airlines e American Airlines vão recontratar funcionários em desemprego técnico devido à pandemia. Após meses de negociações, os legisladores aprovaram um auxílio de 900 bilhões de dólares, que inclui 15 bilhões para o setor de aviação. Para isso, foi exigido que as empresas recontratem funcionários em desemprego técnico, regularizem salários e mantenham as equipes até 31 de março. A United Airlines, que demitiu 13 mil funcionários no período, celebrou as novas medidas, mas avisou que a recontratação será temporária. A American Airlines, que colocou 19 mil funcionários em desemprego técnico em outubro, indicou que os novos recursos vão permitir restituir os integrantes da equipe e restabelecer ligações aéreas com cidades importantes. As companhias aéreas foram duramente atingidas pela pandemia, que foi mais um golpe para um setor que já não vinha bem. Autoridades russas anunciaram sanções contra a União Europeia por sua resposta ao caso de envenenamento de Alexei Navalny. As medidas foram tomadas um dia depois que o principal opositor do Kremlin publicou um vídeo com supostas revelações sobre o episódio. O Ministério das Relações Exteriores ampliou a lista de representantes de países membros do bloco que estão proibidos de entrar em território russo sem revelar nomes. A medida é uma resposta às sanções adotadas em outubro pelos europeus contra 6 personalidades russas, incluindo o chefe dos serviços secretos, o FSB, sob o pretexto de uma suposta participação no incidente que envolve o cidadão Navalny. Alexei Navalny, principal opositor do Kremlin, foi hospitalizado em Berlim após seu suposto envenenamento na Sibéria em 20 de agosto. Laboratórios da França, Alemanha e Suécia identificaram um agente neurotóxico de uso militar do tipo Novichok no organismo do opositor. Segundo fontes do Ministério Alemão das Relações Exteriores, Berlim considerou as sanções injustificadas. O anúncio das medidas vem um dia depois que Navalny publicou um vídeo de uma ligação em que conversa sobre uma identidade falsa com um suposto especialista em armas químicas do FSB.
Na gravação, acreditando falar com um funcionário da inteligência, a pessoa contou sobre algumas circunstâncias da tentativa de envenenamento e afirmou que participou da destruição de provas. O porta-voz do Kremlin disse que Navalny sofre claramente de mania de perseguição e alguns sintomas de megalomania. E para encerrar, você vai ver que a tecnologia e boas iniciativas estão fazendo a diferença no combate à pandemia. Acompanhe. A empresa americana de biotecnologia Ginkgo Bioworks captou 70 milhões de dólares para desenvolver um equipamento capaz de processar 500 mil exames de Covid diariamente. A companhia garante que já consegue analisar 400 mil amostras e está aprimorando a tecnologia para alcançar a meta de 500 mil de diagnósticos diários. Para especialistas em saúde, o aumento de testes é fundamental para a tomada de decisões das autoridades e para a criação de medidas de enfrentamento ao novo coronavírus. Ainda nos Estados Unidos, uma família encontrou uma maneira original para comemorar o aniversário da matriarca. Ellen Hoffman, de Springfield, comemorou 100 anos acenando para os entes queridos que promoveram uma charreata. Foi a maneira segura que encontraram para comemorar e preservar a saúde da vovó. Ellen queria uma grande festa para a ocasião, mas com a pandemia os planos foram cancelados. Mas cá entre nós, uma data dessas não poderia passar batido, não é mesmo? E na Bolívia, voluntários ajudam pacientes com coronavírus. Médicos, enfermeiros e outros voluntários usam a estrutura de uma escola para atender pessoas que não conseguem tratamento na rede pública ou privada. A equipe é conhecida em Santa Cruz como Anjos. E assim como diz a Bíblia, eles dão uma verdadeira demonstração de amor ao próximo. É a solidariedade fazendo a diferença. Muito bom que iniciativas como essas se repliquem em todo o mundo. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.